Geraldo, o garotinho excluído, surpreendeu o chefe com uma reviravolta incrível. A chuva caía em torrentes, como se o céu estivesse desabando. As gotas dançavam nas janelas da velha biblioteca, um lugar que muitos haviam esquecido. Geraldo, com seu cabelo desordenado e olhar curioso, sempre se sentira como uma sombra entre os colegas. Mas naquele dia, enquanto o vento uivava, ele decidiu se aventurar pelos corredores empoeirados. Foi quando viu uma porta entreaberta, uma sala que exalava mistério. Lá, coberto de poeira, estava um diário. A capa de couro estava desgastada e o título dentro era intrigante: As Cores da Alma. Geraldo, levando poucos instantes para hesitar, puxou o diário e o abriu. As páginas estavam repletas de rabiscos vibrantes e desenhos emocionantes. Este diário pertencia a um famoso artista, alguém que deixara sua marca no mundo, mas cujo destino se tornara uma tragédia. O garoto começou a ler, fascinado. A cada frase, um mundo novo se abria. O artista escrevia sobre amor, dor e traidores. Ele mencionava um segredo sombrio ligado à sua família. E, para o espanto de Geraldo, detalhes que pareciam muito familiares. Ele viu o nome de sua avó entrelaçado em histórias de juras e mentiras. O coração de Geraldo disparou. Como isso poderia ser? Aquilo era uma conexão direta com sua própria história. E a sensação de exclusão começou a se diluir em um turbilhão de emoções. De repente, um barulho no corredor quebrou a concentração de Geraldo. Um homem entrou, vestido de forma elegante, mas com um olhar que transparecia ambição. Geraldo ouviu apenas algumas palavras. O diário, ninguém deve saber. Era o empresário e a determinação em seu olhar deixou Geraldo apavorado. Ele precisava fugir. Enquanto corria, a chuva aumentava lá fora, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Em meio ao caos, ele se deparou com Laura, uma colega que havia sempre o ignorado. Para sua surpresa, ela olhou em seus olhos e disse: "Você tá bem?" Sem pensar, ele sussurrou sobre o diário e o estranho homem. A expressão de Laura mudou. A curiosidade superou o desprezo. A partir daquele instante, os dois se tornaram aliados em uma busca por respostas. Com o diário em mãos, Geraldo e Laura começaram a decifrar os segredos que poderiam mudar suas vidas. Mas Geraldo também sabia que a verdade era como uma lâmina afiada. Poderia ferir quem ama. Ele descobriu que a traição que levou à queda do artista estava estranhamente ligada à sua própria família. E o dilema crescia: expor a verdade e arriscar sua amizade com Laura, ou permanecer em silêncio, carregando o fardo do conhecimento? Enquanto se preparava para desvendar uma pista crucial nas páginas do diário, uma sombra se aproximava na escuridão da biblioteca. A tensão era palpável. O tempo parecia parar. O que aconteceria quando esses segredos emergissem? A curiosidade consumia Geraldo. E uma pergunta pairava no ar: ele estaria preparado para a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo.
Para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a escuridão na biblioteca parecia engolir os sentidos de Geraldo, uma sombra mais profunda se abatia sobre ele. O barulho crescente de passos ecoava pelo corredor, e ele sentiu uma onda de frio percorrer suas costas. Laura, ao seu lado, decidiu se afastar da porta, puxando-o junto. Acho que precisamos nos esconder, sussurrou ela. Seu olhar penetra nervosamente na penumbra. Mas antes que pudessem pensar em um plano, uma figura apareceu na escuridão. Era o homem elegante, o empresário. Contudo, algo estava diferente. Ao invés de apenas um olhar de ambição, ele exibia um sorriso tão sombrio quanto os trovões lá fora. Eu vim procurar vocês, ele declarou, sua voz ressoando de maneira estranha. Escute, o diário é mais valioso do que imaginam. O coração de Geraldo disparou. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, sentindo o pânico começar a subir. Por que você está atrás dele? O homem piscou e um brilho maligno passou por seus olhos. Porque não é apenas um diário. É o elo que une vidas, fazendas e mortes. O artista guarda segredos sobre a minha família e sobre a sua. Geraldo e Laura trocaram olhares perplexos. O que ele estava insinuando? Segredos? Maldições? A atmosfera ficou tensa. E a chuva lá fora começou a tamborilar como um alerta. O que você quer dizer? Que segredos? Insistiu Geraldo, sua voz tremendo. Você precisa saber. Alguém próximo a você foi responsável por tudo isso. Respondeu o homem. A voz agora, um sussurro ameaçador. Sua avó e eu. Eu sou filho dela. O mundo de Geraldo desabou. Ele olhou para Laura, buscando respostas que não existiam. Você estava mentindo para mim desde o começo? Ele perguntou. A ferida da traição se abrindo. Você me conhece? Você sabe quem? Eu sou... Laura parecia tão atordoada quanto ele. Eu nunca soube, Geraldo. Eu não sabia que... O empresário interrompeu, rindo. Ah, mas você sabia? Fui eu quem a trouxe para mais perto dele, para que pudesse apoderar-se do que é dele. O diário contém segredos que podem arruinar sua avó. E esse é o preço, um sacrifício, um jogo. Ele precisa ser feito. Geraldo sentiu seu coração afundar. Ele pensava que os segredos que buscavam eram apenas curiosidades de um artista, mas agora parecia que estavam lidando com algo muito mais sombrio. A verdade sobre sua avó, sobre sua família, estava de um modo assustador entrelaçado. O clima tenso. O que está em jogo aqui é muito maior. A verdade e o passado têm seus próprios planos. E agora? Você precisa escolher, garoto. O que realmente deseja saber? Um grito ecoou pela biblioteca. Um som que rasgava a escuridão e fazia as paredes tremerem. Era o estalar de algo quebrando. Talvez um vidro se espatifando. A biblioteca, com toda sua história e mistério, parecia ter vida própria. Geraldo não sabia o que fazer. Ele queria correr, mas as palavras do empresário o prendiam. Ele estava diante de um abismo, e a vida que conhecia acabava de mudar para sempre. A pressão subia e a chuva continuava a cair, como se o próprio céu estivesse indeciso sobre o que fazer. Laura, mais perto.
Apesar de sua incerteza, sussurrou: Geraldo, precisamos decidir. O que vamos fazer agora? Enquanto isso, as sombras que o cercavam pareciam se aproximar, como se o destino os tivesse apanhado nesse momento fatídico. A chuva fazia ecoar um mantra de aflição no coração do garoto. Estaria ele pronto para enfrentar tudo o que a verdade revelaria? A única certeza era que, em instantes, suas vidas tomariam um rumo irreversível. O desconhecido aguardava. E Geraldo sentia que a resposta estava ao alcance. Mas seriam os segredos realmente o que ele esperava? Enquanto a tensão pairava no ar, o empresário se aproximou. Seu sorriso sombrio ainda lá, mas agora sua presença parecia quase palpável. Este é o momento, garoto. Sua avó guardou segredo demais. A.T. Voz dele ecoava na biblioteca, como um trovão distante, misturando-se ao tumulto da tempestade do lado de fora. Geraldo sentiu o pânico crescer, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. Ele queria correr, fugindo daquela revelação aterradora, mas estava preso. Laura estava ao seu lado, seu olhar flutuando entre Geraldo e o empresário. Seu rosto uma máscara de confusão. Que quer dizer com isso? Que há de tão especial nesse diário? Ela indagou, seu tom nervoso revelando a urgência da situação. O empresário simplesmente riu, um som que parecia reverberar nas paredes antigas da biblioteca. Ah, querida, você não entende. Este diário contém não só a verdade sobre o artista, mas também o que aconteceu com a sua família. O que realmente importa, no final, é o que vocês estão dispostos a perder para obter essa verdade. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse analisando o impacto de suas palavras. A atmosfera parecia ficar mais pesada. A chuva lá fora se intensificou, e outra onda de frio percorreu os corpos de Geraldo e Laura. Você precisa nos contar tudo! Geraldo gritou, a frustração crescendo. Você não pode simplesmente insinuar que minha avó fez algo sombrio sem explicar. O empresário hesitou, e nesse breve momento de silêncio, ocorreu algo indescritível. As luzes da biblioteca começaram a piscar, batendo em acordes de medo. Geraldo e Laura deram um passo para trás, alertas, como se o próprio prédio estivesse respirando. Então, antes que o empresário pudesse responder, um estrondo ecoou e uma das janelas explodiu, estilhaços de vidro voando pelo ar. Algo ou alguém parecia ter quebrado a barreira entre o mundo deles e um novo terror. No meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu da escuridão. Uma sombra dançante que parecia quase etérea. A desordem tomou conta da biblioteca. E as vozes se embalaram em gritos e o ruído do caos. A figura avançou com uma rapidez sobrenatural e a expressão do empresário mudou. Ele estava pálido. O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, sua voz já não tão confiante. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, a figura levantou o capuz e um rosto familiar se revelou. Era a avó de Geraldo, seus olhos cheios de dor e determinação. O que vocês fazem aqui? Temos que ir! Sua voz abafada por uma espécie de urgência desesperadora. Geraldo ficou paralisado. Vovó, o que está acontecendo? Como você? Não existe tempo para explicações! Ela gritou. O diário deve ser destruído. Segredos que não devem ser revelados. O empresário, agora claramente em pânico, olhou nos olhos da avó.
Você não pode fazer isso. Temos que preservar a verdade. O momento ficou suspenso, como se o tempo tivesse congelado. Geraldo sentiu uma onda de emoções. Confusão, raiva, medo. Sua avó estava aí, mas ao mesmo tempo, tudo o que pensava saber parecia estar desmoronando. O diário, que prometia respostas, agora parecia ser a raiz de um grande mal. A verdade pode ser um veneno, garoto. Sua avó se virou para ele e para Laura, seus olhos carregados de um misto de amor e desespero. Vocês não sabem o que essa revelação pode causar. O passado é um fardo que não deve ser carregado. A figura encapuzada avançou, prestes a agarrar o diário. Todos pareciam querer proteger aquilo que os ligava ao passado. A chuva caía tão forte que o mundo lá fora parecia um borrão. Geraldo arfou, sentindo a realidade escorregar entre seus dedos. O que ele precisava fazer? Então, um grito cortante rompeu o silêncio e tudo explodiu em caos de novo. O que estava prestes a acontecer? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo insuportável. Ele estava pronto para fazer o que fosse preciso, mas... E Laura? E sua avó? O peso das escolhas se tornava mais pesado a cada instante. A pergunta pairou no ar. Quem estava realmente do lado certo? A tensão pairava no ar, enquanto a avó de Geraldo se posicionava firme, seus olhos transmitindo uma mistura de urgência e desespero. O diário deve ser destruído. Ela insistia, sua voz alta sob a tempestade que rugia do lado de fora. O empresário, agora claramente em pânico, balançava a cabeça. Você não pode fazer isso. Você não entende o que está em jogo. Geraldo sentiu seu coração disparar. Mas o que está acontecendo, vovó? Que segredos você está escondendo? A biblioteca parecia respirar com eles, cada parede envolvida em mistério. Ele queria respostas, precisava entender. Uma confusão avassaladora tomou conta dele, enquanto Laura olhava entre os dois, perdida em um mar de incertezas. A figura encapuzada, que era sua avó, avançou. A verdade não é algo que se busca sem consequências. Segredos devem permanecer escondidos. É por isso que estamos aqui. Sua determinação fez o empresário recuar, mas a situação já estava prestes a mudar. De repente, uma luz ofuscante irrompeu da janela quebrada, iluminando o ambiente com uma intensidade surreal. Uma energia estranha invadiu a biblioteca e o diário começou a pulsar como se estivesse vivo. Geraldo, em um impulso, estendeu a mão para pegá-lo, mas a avó gritou: "Não, Geraldo! É isso que eles querem!" Uma sombra se formou na luz, uma silhueta indistinta e ameaçadora que crescia a cada segundo. Ela parecia interpretativa, contorcendo-se entre os livros e as prateleiras. O empresário se virou para a figura, seu rosto pálido como a lua cheia. "Você não deveria estar aqui!" ele exclamou, o medo transparecendo. Geraldo olhou para sua avó, buscando uma explicação, mas ela estava tão pálida quanto o empresário. "Quem é?" A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro. "O que está acontecendo?" E foi nesse momento que tudo mudou. A sombra finalmente se dispersou e a figura que emergiu trouxe uma revelação aterradora. Era o espírito do artista, o verdadeiro autor do diário. Seu olhar penetrante iluminou a biblioteca, revelando os traços de desespero e fúria. "Você não deveria abrir o diário, Geraldo. Ele contém verdades que podem arruinar tudo." "Geraldo!"
Sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Ele não entendia. Por que você está aqui? O que você sabe sobre minha avó? A figura do artista respondeu: sua avó não é quem você pensa que é. Ela fez um pacto para proteger a verdade. Mas essa proteção tem um preço. E você, Geraldo, é parte desse preço. O mundo ao redor dele começou a girar. Laura estava paralisada, sem palavras. O empresário tremia ao ouvir as revelações. Ela não pode ser... Ele começou. Mas a voz do artista ecoou, implacável. A verdade é um fardo e você não pode escapar dela. Geraldo ficou completamente atordoado. Ele olhou para a avó, seus olhos cheios de desespero. Mentiu para mim? Dot. Que você fez? Um nó se formou em sua garganta. Ao mesmo tempo que sua mente tentava processar as palavras do espírito, uma nova sensação tomou conta dele. Um ímpeto visceral de proteger sua avó. Você não entende a profundidade do que está em jogo, querido. Ela murmurou, a fragilidade de sua voz ressoando através da biblioteca. Eu fiz isso por você. A verdade pode te destruir. A sombra do artista continuava a pairar, como um alerta sombrio. E vocês ainda têm uma escolha a fazer. O diário ou a segurança de sua família? O que vale mais para você, Geraldo? O coração dele disparou. Uma dor profunda se apoderando de seu peito. Ele não sabia como responder. E o ambiente ficou denso. O peso da escolha pairava sobre ele. O que verdadeiramente estava em jogo? O que sua avó havia sacrificado? E antes que pudesse tomar uma decisão, a tremenda energia no ar pareceu se intensificar. Uma nova onda de som e luz estourou pela biblioteca, quebrando a tensão e fazendo o chão tremer. O que aconteceria em seguida? Geraldo sentia que o tempo se acelerava e a verdade ainda estava longe de ser revelada. A única certeza era que tudo mudaria para sempre. A tensão pairava no ar, enquanto a voz de Geraldo se posicionava firme, seus olhos transmitindo uma mistura de urgência e desespero. O diário deve ser destruído, ela insistia, sua voz alta sob a tempestade que rugia do lado de fora. O empresário, agora, claramente em pânico, balançava a cabeça. Você não pode fazer isso. Você não entende o que está em jogo. Geraldo sentiu seu coração disparar. Mas o que está acontecendo, vovó? Que segredos você está escondendo? A biblioteca parecia respirar com eles, cada parede envolvida em mistério. Ele queria respostas, precisava entender. Uma confusão avassaladora tomou conta dele, enquanto Laura olhava entre os dois, perdida em um mar de incertezas. A figura encapuzada avançou mais, decidida, e o diário começou a pulsar. Cada batida parecia ressoar em suas veias. A verdade não é algo que se busca sem consequências. Segredos devem permanecer escondidos. É por isso que estamos aqui. A voz da avó carregava uma gravidade que cortava o ar. Então, tudo ficou em silêncio. Em um instante, como se o tempo tivesse parado. O espírito do artista ali diante deles era uma visão aterradora e sublime. Sua presença iluminava o ambiente, e as sombras dançavam ao seu redor, como se estivessem vivas. Você não deveria abrir o diário, Geraldo. Ele contém verdades que podem arruinar tudo. Aquelas palavras ecoaram nas paredes como um aviso. Geraldo olhou para a avó. Seu rosto tinha uma expressão que misturava amor e pavor. Ele queria entender. Você mentiu para mim. O que você fez?
O nó em sua garganta apertava mais a cada segundo. Eu fiz isso por você, a avó gritou, sua fragilidade agora exposta. A verdade pode te destruir. O empresário soltou uma risada nervosa. E o que você sabe sobre a verdade, mãe? Você teve a oportunidade de mantê-la em segredo e fracassou. A explosão de palavras quase paralisou a todos, e a sombra do artista parecia mais raivosa. Geraldo se sentiu perdido. O que estava acontecendo? Ele queria gritar, mas suas palavras estavam amarradas por um emaranhado de sentimentos. A imagem da avó, sempre forte, agora parecia uma mulher à beira do abismo. Mas aí, a verdade não esperou mais. A sombra tomou forma e explodiu em uma luz ofuscante. A figura do artista levantou suas mãos e um rasgo cortou a realidade ao meio. O espaço à frente deles ficou brilhante. E então tudo se desfez. Uma visão se revelou. Geraldo viu a avó, mas não era a mesma mulher que conhecia. As lembranças de um passado que jamais poderia imaginar surgiram. Ela estava em um jardim cercada de flores e risos, mas em suas mãos havia um objeto, o diário. Ao lado, um homem. Seu rosto era um mistério, mas os olhos, aqueles olhos lhe eram familiares. Enquanto a visão se dissipava, tudo começou a girar. A avó se virou para ele, seus olhos agora cheios de uma dor indescritível. O que você viu? Ela estava pálida, quase transparente. Não era mais uma figura forte. Era uma mulher à beira da desesperança. Quem é aquele homem? A pergunta escapou de Geraldo antes que ele pudesse pensar nas palavras. O que você escondeu de mim? Sua voz estava repleta de frustração. A avó hesitou e antes que pudesse responder, o empresário rugiu. Chega! Se vocês não destruírem o diário, tudo acabará. E você não quer saber o que isso significa. A energia na biblioteca explodiu em um novo nível. As paredes pareciam querer se fechar e uma nova sombra se agarrou ao ambiente, como se o próprio lugar estivesse viva. Os corações de todos estavam acelerados e a sensação do desconhecido pairava como uma nuvem sombria. Eu não irei deixar! Geraldo gritou, agora decidido. Ele sabia que precisava proteger sua avó. Mas, e quanto à verdade? O que estava em jogo? Geraldo, não! A avó se lançou na direção dele, mas a força do impacto fez com que o diário caísse de suas mãos. Ele se viu diante de uma escolha inimaginável. Derrubar os segredos de sua família ou proteger a mulher que amava. Com os olhos da avó implorando por compreensão, ele percebeu que a verdade não era um caminho simples. E assim, no meio daquele caos, uma nova sombra começou a se formar. Algo ou alguém estava prestes a emergir. E a única certeza que Geraldo tinha era que a vida que ele conhecia nunca mais seria a mesma. O que eram aqueles segredos? Qual era o preço a pagar por sua liberdade? Ele respirou fundo, preparado para o que estava por vir, enquanto a biblioteca, testemunha de tudo, parecia aguardar um desfecho fatal. A tensão no ar ficou insuportável. O espírito do artista pairava, um aviso na forma de medo e fúria. As palavras cortava como lâmina. Você não deveria abrir o diário, Geraldo. Ele contém verdades que podem arruinar tudo. A voz dele reverberava pela biblioteca, ecoando nas paredes como um tom sombrio cartomante. O olhar da avó mudava entre Geraldo e o artista. É a sua vida que está em jogo, meu amor. Os segredos que o diário guarda não são apenas familiares. Envolvem vidas inteiras. O coração de Geraldo pulsava no peito.
Ele queria respostas, não perguntas. Mas num instante, antes que qualquer um pudesse pensar, a sombra caiu sobre eles. A luz que emanava do diário piscou e então se apagou. O ambiente escureceu, como se todo o ar tivesse se esvaído da sala. E, de repente, o chão tremeu. Geraldo quase caiu de joelhos. Um estrondo como um trovão fez com que todos olhassem para o empresário, cujos olhos estavam arregalados de pavor. "Isso não pode estar acontecendo!" ele gritou, sua voz cheia de desespero. "Eu não posso perder! Eu não posso!" A figura encapuzada de sua avó disparou em direção ao diário, enquanto o espírito do artista se retira para o fundo, observando feito uma testemunha sombria. "Não, Geraldo. Sinto que ele vai." A frase ficou suspensa no ar. Mas o som de um vidro quebrando cortou a palavra no meio. A janela se estilhaçou e o vento entrou como um lamento agudo, fazendo os papéis ao redor voarem. Da tensão se formou uma nova sombra. A figura se materializou sob a luz tênue. Um rosto que deixaria. Todos em choque. Era a irmã de Geraldo, Clara, que todos pensavam estar desaparecida há anos. Geraldo estremeceu. "Clara, o que você está fazendo aqui?" ele gritou, sua voz transbordando confusão. Ela estava pálida, com olheiras profundas e uma estranha determinação em seus olhos. Geraldo sentiu que o mundo estava se tornando um borrão. "Você nunca deveria ter aberto o diário, Geraldo. A verdade sobre a nossa família é uma maldição." A raiva e a dor na voz dela eram palpáveis. Ele nunca soube que Clara tinha algo a ver com isso. "Tentaram me calar", Clara continuou, quase em um sussurro. "Nós todos podíamos ouvir a intensidade. Era a única maneira de nos proteger. E os segredos que nossa avó escondeu estão a ponto de sair de controle." Laura olhava entre Geraldo e a irmã dele, seu olhar transitando de surpresa para desespero. "Clara, você estava com a gente o tempo todo? O que você sabe?" "Eu não posso contar tudo agora, mas sei que a maldição foi ativada com a abertura do diário e tudo o que o conecta a nós." Um tremor deixou a voz dela mais aguda e, em uma fração de segundo, a biblioteca parecia se contrair em desespero. O espírito do artista gritou: "Se a verdade sair, vocês não conseguirão voltar atrás. O que está em jogo é mais do que números de uma família. É a própria alma." A avó de Geraldo respirou fundo, como se a realidade estivesse pesando sobre seus ombros. "Clara, não! Você não entende o que isso significa. Este não é o momento de contar a verdade." Geraldo, confuso e desesperado, apegou-se à ideia de que a verdade poderia sim liberá-los. Mas então, uma nova visão horripilante surgiu. Uma sombra mais profunda tomou forma atrás de Clara. Um ser grotesco, uma figura sombria que parecia uma fusão de todos os medos do passado. O que era isso? O grito da avó cortou o ar. "Corra! Corra agora! Não é seguro!" A urgência na voz dela fez o sangue de Geraldo ferver. Geraldo olhou para a irmã e, em um instante de lucidez, questionou: "Clara, você está com eles? Você faz parte disso?" A resposta sim e não, Clara respondeu, seu olhar endurecido, como se estivesse dividida entre lealdades. "Mas os segredos provavelmente serão o nosso fim." O que significava exatamente tudo aquilo? Enquanto a tensão atingia seu pico, o silêncio se instalou por um segundo, uma fração de tempo que poderia mudar tudo. E antes que pudesse processar a avalanche de informações, uma luz intensa atravessou a biblioteca. Era deslumbrante e opressiva. Geraldo se sentiu puxado em várias direções. Será que a verdade ou a proteção era o que realmente desejava? O diário pareceu brilhar,
pulsando com uma força sobrenatural. E no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. Será que ele estava destinado a descobrir mais do que imaginava? Mesmo que isso significasse perder tudo o que amava? A tensão no ar ficou insuportável. O espírito do artista pairava. Um aviso, na forma de medo e fúria. As palavras cortavam como lâmina. Você não deveria abrir o diário, Geraldo. Ele contém verdades que podem arruinar tudo. A voz dele reverberava pela biblioteca, ecoando nas paredes como um tom sombrio. O olhar da avó mudava entre Geraldo e o artista. É a sua vida que está em jogo, meu amor. Os segredos que o diário guarda não são apenas familiares. Envolvem vidas inteiras. O coração de Geraldo pulsava no peito. Ele queria respostas, não perguntas. Mas num instante, antes que qualquer um chão tremeu, Geraldo quase caiu de joelhos. Um estrondo como um trovão fez com que todos olhassem para o empresário, cujos olhos estavam arregalados de pavor. Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, sua voz cheia de desespero. Eu não posso perder! Eu não posso! A figura encapuzada da avó disparou em direção ao diário, enquanto o espírito do artista se retira para o fundo, observando feito uma testemunha sombria. Não, Geraldo! Sinto que ele vai. A frase ficou suspensa no ar, mas o som de um vidro quebrando cortou a palavra no meio. A janela se estilhaçou e o vento entrou como um lamento agudo, fazendo os papéis ao redor voarem. Da tensão se formou uma nova sombra. A figura se materializou sob a luz tênue, um rosto que deixaria todos em choque. Era a irmã de Geraldo, Clara, que todos pensavam estar desaparecida há anos. Geraldo estremeceu. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, sua voz transbordando confusão. Ela estava pálida, com olheiras profundas e uma estranha determinação em seus olhos. Geraldo sentiu que o mundo estava se tornando um borrão. Você nunca deveria ter aberto o diário, Geraldo. A verdade sobre a nossa família é uma maldição. A raiva e a dor na voz dela eram palpáveis. Ele nunca soube que Clara tinha algo a ver com isso. Tentaram me calar. Clara continuou, quase num sussurro, mas todos podiam ouvir a intensidade. Era a única maneira de nos proteger. E os segredos que nossa avó escondeu estão a ponto de sair de controle. Laura olhava entre Geraldo e a irmã dele, seu olhar transitando de surpresa para desespero. Clara, você estava com a gente o tempo todo? O que você sabe? Eu não posso contar tudo agora, mas sei que a maldição foi ativada com a abertura do diário e tudo que o conecta a nós. Um tremor deixou a voz dela mais aguda, e em uma fração de segundo, a biblioteca parecia se contrair em desespero. O espírito do artista gritou: se a verdade sair, vocês não conseguirão voltar atrás. O que está em jogo é mais do que números de uma família. É a própria alma. A avó de Geraldo respirou fundo, como se a realidade estivesse pesando sobre seus ombros. Clara, não! Você não entende o que isso significa. Este não é o momento de contar a verdade. Geraldo, confuso e desesperado, apegou-se à ideia de que a verdade poderia sim liberá-los. Mas então uma nova visão horripilante surgiu. Uma sombra mais profunda tomou forma atrás de Clara. Um ser grotesco, uma figura sombria, que parecia uma fusão de todos os medos do passado. O que era isso? O grito da avó cortou o ar. Corra!
Corra agora! Não é seguro! A urgência na voz dela fez o sangue de Geraldo ferver. Geraldo olhou para a irmã e, em um instante de lucidez, questionou: Clara, você está com eles? Você faz parte disso? A resposta sim e não. Clara respondeu, seu olhar endurecido, como se estivesse dividida entre lealdades. Mas os segredos provavelmente serão o nosso fim. O que significava exatamente tudo aquilo? Enquanto a tensão atingia seu pico, o silêncio se instalou por um segundo. Uma fração de tempo que poderia mudar tudo. E antes que pudesse processar a avalanche de informações, uma luz intensa atravessou a biblioteca. Era deslumbrante e opressiva. Geraldo se sentiu puxado em várias direções. Será que a verdade ou a proteção era o que realmente desejava? Nesse momento crítico, a sombra grotesca se manifestou em uma forma reconhecível. Era alguém que Geraldo jamais esperaria ver. Seu pai. Geraldo, você não pode deixar essa verdade sair. Sua avó e eu temos um passado que você não pode compreender. O chão parecia desmoronar sob seus pés. A revelação chocou Geraldo, uma eletricidade correndo por seu corpo. Por que você nunca me disse? O que você fez? E a resposta de seu pai era que tudo tinha a ver com um pacto antigo, para proteger a linhagem, para eliminar as almas que tocavam o diário, as mesmas almas agora buscando liberdade. As ondas de medo tomaram conta dele. O que mais estava escondido? Todos estavam presos nas garras de segredos que gostariam de permanecer enterrados. O espírito do artista observando, o diário se tornou mais do que um simples livro. Ele era a chave de uma verdade que poderia explodir suas vidas. E enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Geraldo se viu em um dilema. Seria a verdade realmente o que buscava? E assim, cercado por rostos que ama e teme, ele percebeu que nesta noite tudo poderia mudar para sempre. O que ele faria com essa nova informação? Os olhos dos outros estavam sobre ele e a pressão aumentava. A escolha estava em suas mãos. E as consequências dariam um novo significado à palavra sacrifício. As palavras do pai de Geraldo estavam ecoando em sua mente como um prato quebrando. A verdade era muito pesada e ele sentiu o estômago revirar. Clara estava ali, mas o que isso significava? O espírito do artista ainda flutuava no ar, sua presença carregando uma gravidade sufocante. Você nunca deveria ter aberto o diário. O peso da afirmação do pai de Geraldo quase o derrubou. Ele olhou para Clara, que parecia completamente perdida. Mas você, Clara, me deixou no escuro! Sua voz ecoou, cortando o silêncio pungente da biblioteca. Eu estava tentando te proteger! Clara gritou, sua voz cortada pela emoção. Você não entende! O diário não é só um diário. Ele é um portal. Ele pode trazer coisas de volta, Geraldo. Coisas que deveriam permanecer enterradas. E antes que esses pensamentos pudessem se acomodar, uma nova onda de energia atravessou a sala. O diário começou a brilhar intensamente, iluminando os rostos perplexos de todos na biblioteca. O artista parecia estar se alimentando dessa energia. Não! É isso que eu temia! Ele gritou, suas palavras amplificadas pelo eco da tempestade. Geraldo clamou por sua avó. Mas, quando virou-se, uma figura se materializou detrás dela. Era um homem de semblante severo, com olhos que brilhavam de um jeito perturbador. Eu já sabia que isso aconteceria. Ele falou com uma frieza perturbadora. Precisamos agir agora. Quem era aquele homem?
O coração de Geraldo batia acelerado. Você? Quem é você? Geraldo perguntou, sua voz quase em sussurro. O homem se aproximou e todos deram um passo para trás. Sou o guardião do diário e a essa altura, vocês estão todos em perigo. Sua avó, seu pai, todos nós estamos interligados a isso. O clima mudou novamente. A avó de Geraldo, que sempre havia sido a forte, a protetora, agora parecia envelhecer em questão de segundos. Você não pode estar aqui. Não agora. Sua voz denunciava seu desespero. O que você quer de nós? O homem riu de forma sombria. O que eu quero? Eu quero que vocês paguem pelo que fizeram. Cada um de vocês deve escolher, ou a verdade será revelada e tudo o que amam será destruído. Um vazio se formou no peito de Geraldo. Ele olhou para a irmã, para sua avó, para o pai, todos à beira do abismo. Escolher o quê? Ele perguntou, a voz quase quebrando. O homem começou a revelar cada um dos segredos guardados no diário. Vocês têm uma escolha: lidar com as consequências de abrir esse diário ou sacrificar um entre vocês para encerrar esse ciclo. O silêncio foi ensurdecedor. Geraldo sentiu um frio na espinha. Era como se o caos tivesse se tornado uma correnteza arrastando tudo junto. Você não pode fazer isso! Clara gritou, pálida como se tivesse visto um fantasma. Mas havia algo mais. No fundo da consciência de Geraldo, uma verdade esquecida começou a surgir. Ele olhou para sua avó. Você sabia? Sabia que esse homem era um guardião do diário? As lágrimas escorriam pelo rosto da avó. Eu não tinha escolha, ela sussurrou. Era para proteger a família, e essa maldição é tudo o que me resta. O mundo ao redor deles girou em um turbilhão de emoções. Geraldo estava cercado por segredos, mentiras e um destino que não escolheu. O que poderia fazer? E a pergunta que ecoava em sua mente se tornava insuportável. Então, quem vai? O olhar do guardião fixou-se em cada um deles, a expectativa cruel no ar. Quem vai se sacrificar? Geraldo, paralisado, sentiu o peso de todas as escolhas. Cada olhar que cruzava com o dele carregava uma carga imensa. O que estava por vir? A única certeza era que nada seria como antes. Quais segredos seriam desenterrados? E quem estaria disposto a pagar o preço? A tensão no ar ficou insuportável. O espírito do artista pairava, um aviso na forma de medo e fúria. As palavras cortavam como lâmina. Você não deveria abrir o diário, Geraldo. Ele contém verdades que podem arruinar tudo. A voz dele reverberava pela biblioteca, ecoando nas paredes como um tom sombrio. O olhar da avó mudava entre Geraldo e o artista. É a sua vida que está em jogo, meu amor. Os segredos que o diário guarda não são apenas familiares, envolvem vidas inteiras. O coração de Geraldo pulsava no peito. Ele queria respostas, não perguntas. Mas num instante, antes que qualquer um pudesse pensar, a sombra caiu sobre eles. A luz que emanava do diário piscou e então se apagou. O ambiente escureceu, como se todo o ar tivesse se esvaído da sala. E de repente, o chão tremeu. Geraldo quase caiu de joelhos. Um estrondo como um trovão fez com que todos olhassem para o empresário, cujos olhos estavam arregalados de pavor. Isso não pode estar acontecendo.
Ele gritou, sua voz cheia de desespero. Eu não posso perder! Eu não posso! A figura encapuzada da avó disparou em direção ao diário, enquanto o espírito do artista se retira para o fundo, observando o feito uma testemunha sombria. Não, Geraldo! Sinto que ele vai! A frase ficou suspensa no ar, mas o som de um vidro quebrando cortou a palavra no meio. A janela se estilhaçou e o vento entrou como um lamento agudo, fazendo os papéis ao redor voarem. Da tensão se formou uma nova sombra. A figura se materializou sob a luz tênue. Um rosto que deixaria todos em choque. Era a irmã de Geraldo, Clara, que todos pensavam estar desaparecida há anos. Geraldo estremeceu. Clara? O que você está fazendo aqui? Ele gritou, sua voz transbordando confusão. Ela estava pálida, com olheiras profundas e uma estranha determinação em seus olhos. Geraldo sentiu que o mundo estava se tornando um borrão. Você nunca deveria ter aberto o diário, Geraldo. A verdade sobre a nossa família é uma maldição. A raiva e a dor na voz dela eram palpáveis. Ele nunca soube que Clara tinha algo a ver com isso. Tentaram me calar. Clara continuou, quase em um sussurro. Mas todos podiam ouvir a intensidade. Era a única maneira de nos proteger. E os segredos que nossa avó escondeu estão a ponto de sair de controle. Laura olhava entre Geraldo e a irmã dele, seu olhar transitando de surpresa para desespero. Clara, você estava com a gente o tempo todo. O que você sabe? Eu não posso contar tudo agora, mas sei que a maldição foi ativada com a abertura do diário e tudo o que o conecta a nós. Um tremor deixou a voz dela mais aguda. Em uma fração de segundo, a biblioteca parecia se contrair em desespero. O espírito do artista gritou: se a verdade sair, vocês não conseguirão voltar atrás. O que está em jogo é mais do que números de uma família. É a própria alma. A avó de Geraldo respirou fundo, como se a realidade estivesse pesando sobre seus ombros. Clara, não! Você não entende o que isso significa. Este não é o momento de contar a verdade. Geraldo, confuso e desesperado, apegou-se à ideia de que a verdade poderia sim liberá-los. Mas então, uma nova visão horripilante surgiu. Uma sombra mais profunda tomou forma atrás de Clara! Um ser grotesco. Uma figura sombria que parecia uma fusão de todos os medos do passado. O que era isso? O grito da avó cortou o ar. Corra! Corra agora! Não é seguro! A urgência na voz dela fez o sangue de Geraldo ferver. Geraldo olhou para a irmã e, em um instante de lucidez, questionou. Clara, você está com eles? Você faz parte disso? A resposta, sim e não. Clara respondeu, seu olhar endurecido, como se estivesse dividida entre lealdades. Mas os segredos provavelmente serão o nosso fim. E, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam fantasmas na penumbra, uma onda de pavor cruzou o corpo de Geraldo. Ele estava prestes a fazer a pergunta que prendeu sua respiração. O que você não me contou, Clara? O que mais está escondido aqui? No momento em que ele falava, uma luz intensa atravessou a biblioteca. Era deslumbrante e opressiva. As sombras dançavam como se estivessem vivas. E então, uma explosão de energia varreu o espaço, fazendo os livros caírem das prateleiras e o diário brilhar como se tivesse vida.
O espírito do artista rugiu em protesto, mas seu eco foi subjugado pela tempestade. Mas então, a mais estranha de todas as revelações emergiu. Clara, em um gesto desesperado, levantou a mão e apontou para a avó. Você é a razão para tudo! Você fez um pacto! Eu sei que você é a verdadeira guardiã! Você enganou todos nós! O rosto da avó palideceu e, de repente, ela parecia uma estranha. Uma mulher moldada por inseguranças e medo. Cale a boca, Clara! A avó gritou. Mas as palavras soaram nascidas de um pesadelo. Você não sabe o que está dizendo. Geraldo sentiu sua cabeça girar. A cada batida do seu coração, novas peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma tortuosa. É verdade? Ele indagou, fixando o olhar na mulher que sempre amou. A avó fez um pacto com o guardião? As palavras penduradas no ar, como um veneno. O que isso significa, vovó? Ele pediu. Mas antes que ela pudesse responder, o espírito do artista disparou, sua forma se contorcendo em uma última tentativa de escapar da situação. Ele veio buscar o que lhe pertence. O que você tentou esconder, mãe? Disse a figura sombria no pano de fundo da tempestade. Você jamais poderá escapar de quem realmente é. As revelações explodiram na sala, enquanto o olhar da avó se tornava um turbilhão. O desespero dançava em seus olhos, e a sombra grotesca avançava com uma certeza ensurdecedora. Geraldo sentiu o chão se abrir sob seus pés, mais uma vez. E a única certeza que tinha agora era que a verdade era um bicho preste a devorar tudo. Quem sou eu? Geraldo gritou, a voz embargada pelo pânico. Quem somos nós? E no meio daquela luz que pulsava, uma verdade aterradora surgiu, mais sombria do que qualquer um deles poderia imaginar. Era uma reviravolta que mudaria suas vidas para sempre. A única pergunta que restava era: como eles sobreviveriam ao que ainda estava por vir? O espírito do artista parecia se agitar, as sombras dançando ao seu redor. Vocês não podem escapar da verdade! Ele gritou, sua voz ecoando como uma tempestade. Geraldo tinha o coração na garganta, seu olhar travado entre o pai e a avó. Revelação estava sobre eles como uma nuvem densa. Eu só queria proteger vocês. A avó implorava, seus olhos cheios de lágrimas. Fiz o que precisava ser feito. Mas não sabia que isso teria um preço tão alto. A fragilidade daquela mulher, que sempre fora a rocha da família, era desarmante. Geraldo sentiu a raiva e a dor misturadas dentro de si. O que era a proteção se viriam a perder tudo? E o que? Edson, então? Geraldo gritou, o aperto no peito quase insuportável. Que tipo de sacrifício você está me pedindo? A voz dele tremia, enquanto a realidade se tornava cada vez mais cruel. Clara olhou para a mãe, depois para o pai, e finalmente para Geraldo. Nós precisamos escolher agora. O diário! Ele não é um livro comum. Ele pode destruir tudo. Precisamos decidir a verdade ou a proteção. A biblioteca estava mergulhada em caos. O vento lá fora piava, como se quisesse entrar no espaço conturbado. O guardião do diário observava, um sorriso sombrio nos lábios. Hora de fazer uma escolha. Um sacrifício precisa ser feito. Não! A avó gritou,
Por favor, não me peça isso! Não agora! Ela parecia à beira do desmaio. A força se esvaindo dela. Geraldo sentiu o pânico tomar conta dele, como se uma tempestade estivesse passando por seu interior. E enquanto todos olhavam uns para os outros, esperando que alguém falasse, houve um momento de silêncio profundo. O ar estava denso, quase palpável. O espírito do artista sussurrou: a escolha de um pode salvar a todos. E então, sem perceber, Geraldo deu um passo à frente. Está bem, eu posso fazer isso, ele disse, a voz firme, mas trêmula. Se isso significar proteger minha família, eu me sacrificarei. Ele sentiu o olhar de sua avó cravar em sua alma. Não, não, não! A avó gritou, correndo para ele, mas Clara segurou seu braço. Se é isso que ele quer, precisamos deixá-lo decidir. A determinação na voz da irmã fez com que Geraldo se sentisse mais forte. Uma coragem brotou dentro dele. O guardião acenou com a cabeça, como se tivesse esperado aquele momento. Muito bem, mas lembre-se, a verdade não é como você imagina. Geraldo respirou fundo, e então a luz do diário começou a brilhar intensamente. O espírito do artista se aproximou. Você será o portador da verdade. O fardo de sua família nunca poderá ser libertado, mas você terá a chance de mudar o que está por vir. Enquanto o brilho envolvia Geraldo, ele sentiu seu corpo se iluminar. E todos os segredos, todo o peso do passado começaram a se misturar dentro dele. Olhando para a avó e Clara uma última vez, ele murmurou: eu amo vocês. E num instante, tudo se desfez. O espírito desapareceu e o guardião sumiu na escuridão. O diário ficou ali, silente, mas um eco de compreensão pairou no ar. Geraldo sentia que a verdade finalmente havia começado a emergir. Geraldo então acordou do lado de fora da biblioteca. A tempestade já havia passado. Ele estava sozinho, mas uma sensação nova pulsava em suas veias. Ele não sabia o que havia acontecido realmente, mas sentia que a verdade sobre sua família estava segura, ao menos por enquanto. Enquanto isso, na escuridão da biblioteca, a avó e Clara se uniram. O que faremos agora? Perguntou Clara, assustada. Não sei, a avó respondeu. Mas precisamos enfrentar isso juntas. Proteger a verdade se tornou o nosso novo objetivo. As luzes da biblioteca começaram a piscar novamente, como se outra tempestade estivesse se formando. E o murmúrio do passado ainda poderia ser ouvido. As verdadeiras consequências estavam prestes a começar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.